E agora daremos início ao nosso painel de abertura, com o tema Futuro e Construção, Indústria Inteligente, Sustentável e Inclusiva na região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Atuará como mediador, a quem convidamos para subir ao palco, Luiz Pascotto. Por gentileza, Luiz Pascotto é engenheiro mecânico aeronáutico pelo ITA, com especialização em finanças e MBA pela FGV. Tem 40 anos de experiência na indústria, com passagens pela Embraer, Avibras, Cummins e outras. Ex-VP mundial da Cummins Incorporation. Além disso, atuou em conselhos da Associação de Engenheiros e Arquitetos, Anshan, Sindipeças, entre outros. É Business Advisor do PIT, membro do Invoz e apoiador da SEC. Será o mediador desse painel. Para compor esse painel, convidamos também o senhor Jefferson Gomes. Jefferson Gomes é diretor de inovação da CNI e professor do ITA, engenheiro mecânico com graduação, mestrado e doutorado pela UFSC. É professor do ITA, diretor da Fraunhofer Project Center, atuou em projetos do Fórum Econômico Mundial, na Unesco e Banco Mundial. É ex-diretor de inovação e tecnologia do Senai e do IPT. Convidamos também o senhor Jefferson Xeriegatti, presidente do Parque de Inovação Tecnológica de São José dos Campos, é engenheiro de materiais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com diploma em administração pela Association of Business Executives de Londres, MBA executivo pela Fundação Dom Cabral, atuou em empresas como Unilever, Smolan e Infra SA. Tem ampla experiência em startups, MBAs e liderança de times de alta performance. Por gentileza, uma salva de palmas aos integrantes desse painel. Bom, bom dia a todos. Queria cumprimentar todas as autoridades presentes aqui, os meus amigos, meus colegas de palco aqui, os dois Jeffersons, né? O meu primeiro desafio aqui é lidar com o mesmo nome, né? Então, nós temos o Jefferson com 2 Fs, da CNI, e o Jefferson com 1 F, né? Eu vou chamar de Jeff e Jefferson, tá bom? Para a gente levar a bom termo aqui. Mas, gente, queria dizer assim, para mim, com muito entusiasmo, né? Queria agradecer também aqui à SEC pelo convite. Eles não me falaram que esse seria o painel de abertura, quando me convidaram, né? Mas, assim, pelo tema do painel, foi com muito entusiasmo que eu aceitei, porque é um tema que, assim, eu gosto bastante, né? Que é falar de indústria, né? E, principalmente, depois que eu entendi a proposta do evento, essa pesquisa da Tendere, né? Que ela mostrou alguma coisa assim, que aquelas coisas que a gente tem na cabeça, pode dizer que é óbvio, mas às vezes não está estruturado, né? Tem muitas coisas óbvias que estão na cabeça, não estão estruturadas, e aí alguém vem e coloca numa sintetização. E essa pesquisa mostrou muito claramente assim que o futuro nosso aqui, né? A gente tem uma oportunidade muito forte de construir o futuro da indústria aqui, na região do Vale do Paraíba, litoral norte, não é? Mas não pode deixar rolar. Esse futuro ele precisa ser construído com um método, né? Nós estamos falando antes no café aqui, com inteligência coletiva, né? Com planejamento estratégico. Então essa é a nossa proposta aqui, a proposta que a gente vai... Esse painel se encaixa na proposta do evento. Vamos falar de indústria, né? E isso absorve as 4 temáticas que o piloto falou muito bem aqui na abertura, né? Da sustentabilidade, a digitalização, a mão de obra técnica e por aí, né? Antes de começar, né, eu queria só trazer uma reflexão do porquê que é importante assim,
da gente falar de indústria. Nem todo mundo sabe, mas hoje, assim, a gente fala que estamos na era da economia de serviços, né? O mundo está na economia de serviços, os grandes países estão lá, tal, não é? Mas não se fala muito também que esses países, pelo menos as grandes potências, que têm renda que estão desenvolvidas e têm renda per capita alta, né? Como a Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos, Coreia, a própria China, né? Antes de partir para a economia de serviço, eles passaram por uma forte industrialização, né? O Reino Unido ali há mais tempo, depois da Segunda Guerra, Estados Unidos, Alemanha, o Japão e a Coreia ali nos anos 80, 90 e mais recentemente a China, né? O caminho natural foi partir de uma economia de extrativismo, commodities, minerais, agrícolas, industrialização e depois serviço, né? E, bom, a gente pode falar, tá, mas a Índia também está muito de serviço, mas está buscando desenvolver a sua indústria em paralelo, né? E aí vem assim, e o Brasil, né? Nós, no Brasil, a gente fala, nós perdemos o poder da indústria dentro do PIB, caiu, né? O Jeff aqui é o especialista, mas assim, que eu tenho na cabeça, a gente teve ali na final da década de 70, 80, uns 45% de participação da indústria no PIB, e hoje está na casa aí dos 19, 20, por aí. Transformação 11, né? A indústria vai na manufatura e mais outras coisas, mas transformação 11%. Né? O que isso nos traz? Assim, poxa, gente, será que nós precocemente deixamos, né, de investir na indústria? Foi muito precoce. Porque a indústria, ela gera, né? Eu não tenho nada contra, acho que a economia de serviço tem que crescer também, mas sem uma base sólida industrial, né, as startups, as pequenas e médias empresas, elas não vão poder, talvez, crescer de uma forma sustentável tão forte, né? E se a gente pensar bem, hoje, essa parte dessa grande conflito que tem no mundo, né, não é tudo, mas parte do que o Trump pensa, a China pensa, é a indústria, né? Trazer a indústria, trazer a manufatura de volta para os Estados Unidos. Então, eu acho que mais do que nunca a gente tem que pensar nisso, né? Tem que fortalecer. E eu queria, assim, ainda bem que nós temos instituições como a CNI, né, que se preocupa com isso. O Jeff vai falar um pouquinho aqui e depois o Parque também, né? Então, o que nós vamos ver hoje aqui, em cima desse contexto, vamos ver duas entidades, né? Uma mais no nível macro, né, nível nacional, falando das políticas de país, tal, como que a CNI projeta a gente avançar nessa questão, e a outra depois o Jefferson falando mais do micro, do regional, né, como que o parque aqui ajuda a pôr na prática, a executar essa agenda, né, que a CNI nos traz, tá bom? Então, acho que eu sou apenas o moderador, né, eu não sou o protagonista aqui, mas apenas me empolguei um pouco. E queria, então, convidar o Jeff, né, para nos mostrar, primeiramente, assim, o que está na agenda da CNI com relação a gente fortalecer a nossa indústria, e depois a gente fala um pouquinho aqui da região. Eu acho engraçado que ele fala que ele é apenas moderador, mas ele só foi presidente de uma das maiores empresas do planeta e mundial. Então, muito obrigado, moderador. Muito obrigado. Bom, antes de tudo, muito prazer a todas vocês e a todos. É um prazer mesmo estar aqui. Eu sou daqueles, Jefferson, também, que plantei o meu aqui. Sabe, plantar o canteiro, quem era aqui de São José lembra da propaganda da música que passava na televisão e sabe o que é isso. Eu vim para cá há 22 anos, sou catarinense, e sou encantado por essa cidade, porque os governantes dessa cidade, nesses 22 anos de minha existência aqui nessa cidade aqui, mostraram uma continuidade. E isso que são poucos lugares no Brasil que você percebe uma continuidade. E talvez a palavra correta, continuidade, possa explicar o que você estava falando sobre desindustrialização. Nós não tivemos continuidade. Essa continuidade custa caro. Você que está estudando agora, você que está começando a estudar, saiba que antigamente você estudava uma profissão por uma vida toda. Você que está lá atrás, lá dos colégios, você estudava uma profissão por uma vida toda. Hoje você tem que estudar uma vida toda. Se preparem para ter uma profissão. Uma vida toda.
E isso não é trivial, estudar uma vida toda. E talvez as instituições pararam de estudar. Eu represento a Confederação Nacional da Indústria e talvez em algum momento ela parou de estudar. Ou seja, parou de entender o que é basicamente desenvolvimento industrial. Só que quando você para de estudar, você fica muito derivado, ou seja, você fica muito... É como se você estivesse num barco e tivesse sem vento, e tu espera para ver para onde que vai o barco sem combustível, entende? E assim aconteceu. Todos os nossos grandes desenvolvimentos aconteceram depois de um certo tempo de forma aleatória. Mas porque anteriormente foi dada uma estrutura. Não sei se vocês sabem, por exemplo, a gente fala bastante do agronegócio. Tem um estado no Brasil chamado Mato Piba. Já ouviram falar desse estado brasileiro? Mato Grosso do Sul, Tocantins, Piauí, Bahia. Esse estado brasileiro, basicamente, ele é responsável... Se ele fosse um país, o governador estava falando que o estado de São Paulo é o 21º país do planeta, se o Mato Piba fosse um estado, ele seria o quarto país maior produtor de grãos do planeta. O quarto. Ou seja, o grande alimentador do mundo é um país chamado Mato Piba. Tem ideia? Portanto, é muito claro que os brasileiros, quando querem trabalhar e quando mostram que tem um mínimo de condições, eles fazem muito bem feito. Uma prova é isso aqui, né, Jefferson? Isso aqui era uma fábrica no início de tudo, que não veio mais para cá, e a prefeitura, com muita competência, resolveu estabelecer isso aqui como um lugar de contatos. Mas se a gente quer trabalhar de forma estratégica, um futuro como política industrial de um país, tem certas coisas que a gente tem que perceber. Quando a gente fala de tecnologia e inovação, não adianta falar somente dela. Tecnologia e inovação, ela faz parte de uma contextualização. Ela tem que estar junto com política industrial, ela tem que estar junto com política econômica. Não adianta você ter tecnologia como fim. Tecnologia necessariamente é meio. E aí a coisa complica. Porque a gente não preparou ninguém para pensar em demanda. Eu acho que eu vou falar daqui a pouco eu vou falar sobre demanda, mas agora eu vou falar sobre o que a CNI tem se preocupado. Eu sou diretor de desenvolvimento industrial, não sou de política e inovação. Política e inovação é uma área da área de desenvolvimento industrial, nós temos uma superintendência de desenvolvimento industrial dentro da CNI. CNI é a Confederação Nacional da Indústria, ela representa as indústrias brasileiras, dentro dos seus objetivos específicos, e perante os respectivos estados. E dentro dessa diretoria tem superintendência de inovação, tem superintendência industrial, de política industrial, e tem uma superintendência também de economia. Nos últimos dias, a nossa preocupação tem sido somente com uma pessoa que fez uma modificação de um sistema de comunicação econômica entre um país por questões políticas que a gente está falando aqui necessariamente, e por seus motivos especificamente. Mas a área econômica a gente tem que se preparar. Quando você fala de uma grande empresa como Embraer, uma grande empresa como Cummins, uma grande empresa como WEG, Tupi, JBS, que são exportadores para os Estados Unidos, eles têm boas estruturas para a defesa de seus interesses, os chamados lobbies nos Estados Unidos. Agora, não sei se vocês sabem, existem 6.000 empresas brasileiras que produzem para os Estados Unidos coisas que eles se prepararam para isso. Não é qualquer empresa que consegue fornecer para os Estados Unidos, né? Se fornecem porque são muito competentes. E basicamente, por exemplo, fabricante de janela, fabricante de porta, esse pessoal se preparou para esse mercado. É uma madeira especial, é um pedaço especial. Ih, meu tempo esgotou, eu não tinha visto. Mas eu vou só terminar aqui. Porque é um bate-papo, né? Tem tempo? Então, daí o que acontece? Nós nos preparamos, então, para trabalhar nessas áreas específicas. E a economia é uma área fundamental se você quer desenvolver tecnologia e inovação. Mas pensa uma coisa aqui comigo, básica. Num país como o nosso, nós temos algumas coisas para discutir em termos de tecnologia sendo aplicada. Então, por exemplo, quando uma empresa, ela tem produtos que já são caracterizadamente bem desenvolvidos, como a sua empresa, por exemplo, já tem um produto. As empresas têm produtos. Então, quando você está falando em política industrial para esse tipo de empresa, a gente tem que tratar de coisas, por exemplo, como infraestrutura. A gente tem infraestrutura de conectividade, a gente tem infraestrutura de logística, a gente tem infraestrutura de energia.
Basicamente, se você tem infraestrutura, a segunda parte que você tem que pensar é, você tem gente para isso? Tem recurso humano? O governador falou que eram 7%, agora eles vão terminar com 40% de formação de cursos técnicos. Vocês sabem como é que é a formação do brasileiro? 70% da população brasileira não terminou o ensino fundamental. 70% da população brasileira não terminou o ensino fundamental. Então, se você quer se desenvolver industrialmente falando, você tem que desenvolver recurso humano. Mas o recurso humano também não quer mais trabalhar no formato de 1950. E se você tem infraestrutura e tem gente, qual é o modelo de negócio que você está falando? Que tipo de negócio a gente está criando? É um negócio para exportação? É um negócio para modelo interno? É aqui, como no Parque Tecnológico, é um negócio que está transbordando do aeroespacial para outras áreas específicas? E se a gente tem gente, tem infraestrutura, tem modelos de negócios, quais são as regulações que nós temos? Temos regulações? Elas estão claras? Inteligência artificial, está clara a regulação? A gente quer que tenha regulação agora ou quer que espere um pouco? Energia, modelo de consórcio, ou modelo de selagem, como era antes, que você mandava energia para o Nordeste. Hoje, a distância de transmissão é importante. Esse modelo de energia é bom ou é ruim? Qual é a regulação para isso? Qual é a regulação para geração? Qual é a regulação para transmissão? Qual é a regulação para distribuição? A gente tem regulações? E se a gente tem infraestrutura, gente, modelos de negócios, regulações, quais são as leis? A gente é definido nas leis? A gente tem trabalho. Vocês sabem quantos projetos de lei tem no Congresso hoje? 9.000. Vocês acham que nós vamos conseguir trabalhar 9.000 projetos de lei? Então, isso atrapalha, sabe, esse crescimento industrial. Eu nem falei, por exemplo, de inovação. A gente mistura tudo. O nosso ministério chama Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Sabe como é que é na Alemanha? Ministério da Economia, Inovação e Meio Ambiente. Inovação é negócio. Agora, ciência está com a educação. Ministério da Educação e Ciência. Porque a gente tem que criar hipóteses. A Alemanha crê que tem que desenvolver Einsteins. E se ela tem que desenvolver Einsteins, é na ciência e na educação que ela vai desenvolver. Agora, os negócios não. Os negócios estão na economia. A gente mistura. E a gente coloca todo mundo no mesmo balaio. Ciência, você testa métodos científicos. Na inovação, você trata métodos de negócios. São coisas distintas. E se são coisas distintas, são pessoas distintas. No final das contas, são sempre pessoas que estão no comando. Negócios ocorrem entre pessoas e não entre marcas. Então eu finalizo aqui dizendo que a CNI ela tem 3 pilares somente. Nossos pilares são muito claros hoje para o Brasil. A gente não aceita energia sem ter potência, qualidade e preço. A gente não aceita algo que não seja o Brasil como um grande early adopter em tecnologias digitais. Nós crescemos 3 vezes a nossa capacidade digital nos últimos 3 anos. Mas nós importamos em 10 vezes a nossa capacidade digital. É inadmissível que nós não sejamos bons usuários de tecnologias digitais. Mas, hoje, a tecnologia digital consome 7% da energia do planeta. E em simplórios 5 anos, consumirá 20% da energia do planeta. Significa dizer que a gente não pode trabalhar se não tiver data centers aqui no Brasil. Se nós somos bons em energia, energia para data center é fundamental. Nós não abrimos mão em nenhuma negociação com nenhum novo governante a respeito de energia e as early adopters. E, no final das contas, se a gente quer construir uma indústria de verdade, com crescimento constante, tem que ter a cadeia de valor bem definida. A Cummins tinha um monte de fornecedores, e a Cummins fornecia para várias empresas. Nós fazemos parte desta cadeia de valor. Portanto, se a gente quer participar de cadeia de valor, eu não quero saber com que país a gente negocia, eu quero que tenha negócios. É isso. Muito bacana, né? Acho que a gente podia ficar falando aqui, eu já conheci o Jeff na nossa prévia, aqui na nossa conversa do café,
eu acho que ele poderia ficar falando aqui umas 5 horas, né? A gente fez um resumo muito rápido, mas é super importante a gente captar isso, né? O futuro da indústria tal não é só tecnologia, né? É estratégia, né? É uma somatória de fatores. Tecnologia entra, sim, mas a inteligência coletiva, a inteligência regulatória, não é? E um planejamento estratégico em cima disso. Então, acho que esse é uma grande conclusão que a gente tem que ter claro. Eu vou passar para o Jefferson agora, então, né, Jefferson, para falar um pouco como que o parque, o pitch aqui, ele se encaixa nesse contexto e como você enxerga essa questão, como é que o pitch pode contribuir para irmos nessa direção da reindustrialização aqui na região. Eu acho que é legal pegar esse gancho, porque o pitch, na verdade, faz parte de um ecossistema maior e muito mais antigo, né? Um ecossistema que começou a se formar ainda na Segunda Guerra Mundial, quando 2 inovações tecnológicas alcançaram escala de mercado e foram usadas pelos exércitos aliados e os não aliados do eixo também, em larga escala, e mudaram. São 2 inovações tecnológicas que mudaram o mapa da economia da nossa cidade. A primeira dela foi o uso de penicilina, né, que literalmente acabou com o nosso ganha-pão, que eram os sanatórios, né, para tratar de tuberculose. E a segunda foi o emprego maciço de aviões no conflito, né? A recém-criada Força Aérea Brasileira chega do conflito consciente de que o futuro da defesa do Brasil passaria pelo domínio de tecnologias aeronáuticas. Um país que, na época, não tinha tecnologia para produzir uma bicicleta. Ainda em 1945, daquele ano onde terminou a guerra, o presidente da República assina um decreto que a consequência depois foi a instalação aqui em São José dos Campos, na década de 50, do que a gente chama hoje do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial. Esse DCTA é responsável, é a principal unidade da Força Aérea Brasileira ainda existente. São 11 ou 12 institutos, dos quais um dos mais famosos para cada joseense e Vale Paraibano é o ITA, né? E ali começou toda uma formação, não só de mentes, mas de spin-offs a partir desse processo, que deram origem à industrialização do Vale do Paraíba. Estou fazendo uma analogia bem simples, né? Isso começou lá atrás, e a cidade, a região começou a atrair gente muito boa do Brasil para cá, né? Passado muitos anos, né, essas são políticas federais, né, a partir daquilo ali veio o INPE, que deu um outro avanço ao desenvolvimento da indústria espacial no Brasil, conhecimento científico, e há 20 anos atrás a prefeitura resolveu criar alguma coisa que fosse um motor de desenvolvimento econômico da região, tá? Por definição, um motor de desenvolvimento econômico da região significa gerar impacto na economia. Gerar impacto na economia significa acessar mercado. Não é apenas o desenvolvimento científico ou tecnológico pelo desenvolvimento científico e tecnológico, mas é como isso significa empresas gerando faturamento, gerando nota fiscal, empregando gente, gerando imposto, fazendo investimento. Essa é a maquininha que foi criada. 20 anos depois, a gente chega aqui, né? Uma cidade, uma região com várias iniciativas ou vários instrumentos para promover isso dentro da região. E a gente chega no momento onde a gente fala, bom, mas qual é a capacidade que a gente tem de ajudar nesse desenvolvimento do nosso Vale do Paraíba? Para vocês terem uma ideia, a cidade hoje, ela atrai 3 faixas etárias específicas e muito importantes para abastecer isso tudo. A primeira faixa etária mais jovem, ali na final da adolescência, no início dos 20 e poucos anos, é a acadêmica. A gente atrai gente, tem gente que vem do Brasil inteiro fazer vestibular porque entende que aqui é um bom local para ele fazer uma graduação, um mestrado, um doutorado. Então a gente atrai essa capacidade para cá. Existe uma outra população, num outro lado, que a gente atrai bastante, que é a população já com os cabelos brancos. É o pessoal de 60 a mais, que é um pessoal que falou, cara, onde que eu quero viver a minha melhor idade? Eu quero viver a melhor idade no Vale do Paraíba. Aqui tem qualidade, aqui tem segurança, aqui tem acesso a serviço. Uma das coisas que quem é de São José sabe que na pandemia o preço dos imóveis subiu muito. Não foi só gente da capital que veio para cá, foi gente de outras cidades menores que queriam estar perto de um centro, caso precisasse acessar um sistema de saúde diferenciado. Isso permite a gente ter não só uma juventude
como uma experiência. Gente que trabalhou num setor industrial, gente que foi militar, gente que foi professor, gente que tem 30 e tantos anos, 40 anos desenvolvendo uma carreira em um determinado setor. E qual é o terceiro elemento, ou a terceira faixa etária que a gente atrai para cá? É uma faixa etária que não é óbvia para quem não trabalha com empreendedorismo e inovação e não conhece tão a fundo esse mecanismo. É uma faixa etária dos 40 e meios, 42, 43, 44, que é a faixa etária do empreendedor de sucesso. Esse empreendedor é alguém que trabalhou 20 anos no setor da economia, percebe uma oportunidade de negócio, fala, eu vou montar uma empresa para explorar essa oportunidade de negócio que eu estou fazendo. Tá? Isso tem a ver com a nossa capacidade de atração do que a gente chama hoje de startups de base tecnológica. Só para vocês terem uma ideia, a gente faz 2 chamamentos anuais para isso. E a gente consegue atrair brasileiros de 20 estados para cá. Brasileiras de mais de 100 municípios para cá, que vêm na região um bom local para criar uma empresa de base tecnológica e viver aquele sonho de viver daquela empresa. Uma vez eu tive uma conversa com um cara que foi empreendedor, ele era um dentista, criou aquele delivery de China Box, né? Vocês lembram dele, né? Ele começou como dentista e ele falou, toda e qualquer franquia que você queira montar, só vai funcionar se quem criou vive daquela franquia. É a mesma coisa. Toda pessoa que cria um negócio quer viver daquele negócio. E essa capacidade, a gente olhou e falou, à medida que a gente consegue aumentar a quantidade de startups que a gente atrai para cá, eu estou trazendo o que para cá, para São José e para o Vale? A formação de novas empresas de alta tecnologia que começam com 2 colegas que vieram com uma ideia. Começam com 3 colegas que vieram com uma ideia de montar alguma coisa ligada à inteligência artificial, ou de fazer um primeiro rover de vistoria subaquática brasileiro, ou de criar uma empresa que vai fazer telemedicina à distância aqui. Essas pessoas chegam para cá e elas recebem não só o apoio metodológico para fazer todo o acompanhamento, e aí, pegando o gancho do que o meu xará falou, mesmo essas empresas, essas pessoas quando chegam para cá, 95% delas chegam com a ideia de fazer uma tecnologia. A gente conhecemos tudo disso, dá para fazer, dá para montar um negócio bacana, etc. E a primeira pergunta que a gente faz, e você vai vender para quem? Porque se você for estudar isso do ponto de vista de administração e de economia, a primeira pergunta que se faz, antes de pensar numa empresa, é qual é a proposta de valor? Que mercado consumidor? Para quem que eu quero vender isso? Né? Quais são as necessidades? Quais são os problemas? E todo o trabalho que a gente faz é de converter isso. Se isso acontece, aquela startup funciona. E aqueles 2 ou 3 pioneiras que começam a empregar o 4º, 5º, 6º, isso começa a crescer. E essas empresas se beneficiam desse pool de talentos na região. Seja da juventude, que está fresquinha com conhecimento atualizado, profundo, específico, seja da capacidade de mentoria e de investimento daquela população experiente de 60 anos mais, que vê como oportunidade fazer mentoria para essas empresas, ajudá-las a se desenvolver. Então, existe um movimento silencioso de atração de capital humano e de formação de valor econômico a partir desse capital humano. E aí eu volto na nossa história lá na década de 50. Foi assim que a gente começou. Esse é um modelo que o Brasil incentiva e começa a adotar. Esse é um modelo, o governo federal botou muito dinheiro ao longo dos anos para criar ambientes como esse. Mas muitas vezes falta o quê? O know-how de como fazer esse ecossistema acontecer. A governança, o link com as empresas, o link com as políticas públicas, o link com as instituições de pesquisa e ensino. Aquele exemplo que eu dei na abertura com relação ao edital da FINEP e do BNDES é uma política pública federal. Só que na hora que a gente captura um valor desproporcional daquele investimento para a região, eu estou botando mais um ingrediente, além da tríplice hélice, que é o capital que vai financiar o quê? O desenvolvimento daquela ciência, daquela tecnologia, para criar a tão almejada inovação. A inovação foi uma das 3 primeiras palavras que eu aprendi quando eu saí da universidade, fui trabalhar na Unilever. A Unilever tem alguns centros de inovação no Brasil e na América Latina. E a inovação, ela tem uma coisa muito curiosa. Ela só é inovação se ela
captura valor econômico. A inovação significa uma pessoa qualquer, que se Deus quiser a tua empresa pensou nela, cometer ou proporcionar um ato de amor transcendental, que é o quê? Ela pegar a mãozinha dela e colocar na parte mais sensível do corpo humano, que é o bolso, pegar um dinheiro e falar, eu acho que o teu produto, o teu serviço vale o investimento. Isso vai me ajudar a resolver X ou a melhorar a minha vida de tal forma. Esse é o entendimento do valor percebido para esse mercado consumidor. Se a empresa consegue, a partir do seu desenvolvimento, criar produtos e serviços de base tecnológica para atender isso, dá certo e aquela empresa prospera e ela cresce. Então, muito do deployment ou muito do trabalho que a gente faz é justamente esse, de pegar políticas industriais brasileiras, políticas de fomento, interesses de empresas, setores da economia específicos que a gente trabalha, juntar toda essa capacidade humana para a gente criar, para a gente criar valor econômico na região, que eu retomo, é a ideia original pelo qual a prefeitura criou esse instrumento que a gente chama hoje de pitch, né? Felizmente, o ano passado a gente fez um estudo, o impacto que a gente tem na economia esse ano já passa de 3 bilhões de reais, são quase 55 mil empregos diretos e indiretos, efeito rendas, gerados a partir daqui. E uma outra coisa interessante, todo o imposto municipal gerado pelo ecossistema hoje banca todo o investimento municipal nessa política, ou seja, é uma política que é sustentável e gera valor para toda a população. Muito bom, Jefferson. Acho que bastante atividade do parque aqui. E a gente sabe da atuação de vocês, né? Mas eu vou dar uma acelerada aqui por causa do nosso tempo. Estava refletindo aqui sobre as palavras do Jeff e do Jefferson, né? E acho que hoje é meio que consenso, né? A gente precisa, para desenvolver a nossa indústria de inovação, de conectividade, pensar com sustentabilidade, né? E quando a gente fala de Brasil, né, tem muitas regiões que têm dificuldades hoje, né? Aqui é uma região boa, mas tem regiões que têm dificuldade de acesso à internet, à comunicação, mão de obra, né? Agora, a pergunta que eu trago assim, o Jefferson mora aqui já, o Jeff conhece bem aqui a nossa região, né? Aqui nós temos uma boa densidade de tecnologia, né? Nós acho que não temos gargalos assim de comunicação, de conectividade, né? Acho que nós temos aqui boas instituições de ensino. O que falta para a nossa região? O que nós temos que fazer? As indústrias que estão aqui precisam fazer, né, para a gente dar esse salto, né, e chegar naquele ponto que o Jefferson falou na abertura, né, aqui se tornar assim uma referência de primeiro mundo mesmo, inquestionável. Vocês enxergam assim alguma lacuna, alguma coisa que precisa ser feita com certa urgência agora? Eu acho que a gente só precisa de tempo, para ser sincero, né? Por tudo que eu vi aqui nesses 3 anos e meio no Vale, a gente tem mecanismo de governança no Vale para absorver essas oportunidades. A gente fez um estudo, né, o Conselho de Administração fez um estudo recente, vendo a demanda que a nossa economia vai precisar de profissionais, as universidades da região dão conta, né? E a resposta foi que sim. Aí eu falei, bom, então agora a gente tem um trabalho, né? Eu preciso fazer com que a resposta vire não, né? Porque no fundo o gargalo vem na sequência, com o sucesso disso, o gargalo vira a formação de recursos humanos, né? O gargalo vira a capacidade que a gente tem de formar o capital de conhecimento para que a gente possa utilizar na indústria e em todas as áreas, né? Seja de alta tecnologia ou seja, enfim, né, tudo que a gente quiser computar isso daí. Então, eu acho que a capacidade que a gente vai ter de poder formar isso, e aí pegando um gancho com o que o Xará falou, de a gente também formar a gente com cabeça de negócio, né, de a gente formar a gente na área de humanas que entenda, né, da relação dentro de empresas, que entenda de explorar mercados, ou seja, administração, de economia, de contabilidade, gente que possa interagir com todo esse parque que a gente tem de formação técnico-científico, né? E como a gente brinca, né? Na chopada começa a sair ideia de montar empresa,
né? Na chopada começa a ter ideia você começa a ter ideia e você precisa do cara que sabe fazer a técnica e você precisa do cara que sabe levar isso ao mercado, né? Então, isso vai ser um fator importante para a gente, né? É um dos problemas que Barcelona vive hoje, né? O sucesso que eles adquiriram foi tão grande na expansão e na criação do ecossistema de inovação, que o problema hoje é que eles não dão conta de formar tanta gente como eles precisam, né? A Universidade do Porto, quando começou essa história há uns 10 anos atrás, mais na verdade 20 anos atrás, com a criação da nova escola de engenharia, eles começaram com 5 mil alunos. Hoje eles estão com 10 mil alunos, né? Então, isso gera a médio e longo prazo a necessidade de a gente formar e atrair recursos humanos. Felizmente, a gente está entre os 2 grandes monstros do Brasil, que é São Paulo e Rio de Janeiro. Então, a gente, como região do Vale do Paraíba, por essa posição de logística privilegiada, a gente tem, dados os atrativos da região, uma capacidade de atrair reservistas, tanto de São Paulo como do Rio de Janeiro, para abastecer o nosso ecossistema de inovação. Essa é uma pergunta de alguns, né? Custa caro essa pergunta. Eu gosto de futebol, eu adoro futebol. Adoro futebol, sou fanático por futebol. Eu não sou fanático por time de futebol. Eu tenho, esse final de semana, por exemplo, eu fui no Palestra Itália assistir Palmeiras, ganhando do Atlético, fui com a camisa do Palmeiras. O que é interessante é que semana retrasada eu fui no Maracanã assistir o Flamengo com a camisa do Flamengo. Ou seja, eu adoro futebol porque eu adoro ir no estádio ver a torcida. Cada torcida tem um jeito diferente de pensar. São José dos Campos tem o seu jeito diferente de pensar. A diferença clássica que eu vejo de São José dos Campos andando por esse Brasil afora, porque eu ando pelo Brasil afora, é que quando a gente fala assim, a gente chega numa sala, numa mesa de bar, como você estava falando do shopping, você fala assim, pô, quero fazer um foguete. Aí o cara fala na tua frente assim, eu conheço um cara que conhece de combustível. Daí o outro falava, não, mas tem um pessoal de materiais, bom pra caramba. Pô, tem um pessoal de aerodinâmica. Em qualquer outro lugar que eu vou e faço uma provocação de uma tecnologia, por exemplo, eu estava em Santa Catarina e a gente estava discutindo, porque o agronegócio é muito grande, e você derivar o agronegócio para satélites é fundamental, porque é tecnologia agregada, porque você tem que garantir qualidade de solo, umidade, se não tem trabalho escravo, se não invadiu a área de floresta. E lá eu fiz uma brincadeira. Pô, a gente precisa fazer um grupo de nanosatélites aqui, até que a Visiona estava junto, inclusive. O pessoal falando, eu falei, pô, se eu tivesse São José dos Campos, o pessoal ia começar a conversar a respeito dessa temática. São José dos Campos me ensinou uma coisa muito importante. Aqui o erro faz bem. Nós gostamos de errar. Isso é muito bom. Quem trabalha com tecnologia e não errou, está cometendo um grande engano. Ele pensa que está trabalhando tecnologia. É um mentiroso para si mesmo. Gostar do erro é fundamental. Acontece que gostar do erro sem sistemática é ruim. Então a gente precisa sempre, em qualquer tipo de trabalho, ter um trinômio composto por gente, organização e relações. Gente, organização e relações. Relações, o próprio está falando aqui. Em quantidade, qualidade, sistemática. Em quantidade, qualidade, sistemática. São José dos Campos, ela engloba isso. Ela tem quantidade, qualidade, sistemática, gente. E se a gente fosse parar para verificar o que poderia ter, eu acho assim, eu acho que o mundo moderno, nos últimos 15 anos, ele evidenciou algumas coisas interessantes para a gente potencializar a Deep Tech. A primeira eu vejo muita empresa aqui em São José de tecnologia, Deep Tech, só que ela não tem lote cabeça de série para fazer um primeiro planta piloto, um lugar de pilotos para fazer peças. Acho que a gente precisava investir em lotes cabeças de série, plantas, lotes, cabeça de série. Não é plantas piloto, não. Plantas, lotes, cabeça de série. Tanto é que os caras fazem o desenvolvimento aqui, mandam para a China e voltam para botar um lote de 500 peças, 1000 peças para vender. Quem sabe disso, sabe que faz isso normalmente. Uma outra coisa que a gente poderia potencializar é a quantidade de pessoas que intercambiem. Por exemplo, nós criamos no Brasil, nos últimos anos, grandes programas com a indústria, que ela financia isso. Então, um grande problema de uma grande corporação está em expatriação. É muito caro expatriar. Os colegas da Embraer sabem muito bem que é muito caro expatriar. Hoje você tem programas que você consegue fazer com um programa chamado do IEL,
que é chamado Inova Talentos, que você consegue pagar bolsas de grandes valores e o cidadão passar 1 ano, 2 anos fora do país pela empresa, fazendo negócios para a empresa. Só que se você também é da área aqui e está querendo desenvolver o seu produto, o que eu mais vejo é aluno escrevendo projeto para a FAPESP para ganhar a bolsa para se manter, Jefferson. Isso é uma lástima. A FAPESP é para fazer a ciência. Poxa vida, tem programas hoje, o Sebrae, por exemplo, criou um programa fantástico chamado Catalisa. Vá perguntar do Senai para perguntar para ele o que é esse programa Catalisa. Ele financia aquele Deep Tech para que ele desenvolva o seu negócio e ensina a fazer negócio. Provavelmente, Jefferson, como você como presidente, já está falando com o Sebrae há algum tempo a respeito desse programa para incentivar. Eu estava falando com a Mariângela sobre isso. Então, se o nosso maior potencial aqui dessa terra é gente que gosta de errar, a gente tem que potencializar gente aqui dentro constantemente. Então, esse é o ponto que eu vejo. Organização e relações em quantidade e qualidade sistemática. Bom, excelente, né? Eu acho que gostei das respostas, porque a gente não ficou no básico, né? O Jefferson nos disse que, no seu entender, é tempo, a gente está no caminho certo, né? E o Jeff aqui trouxe algumas bem específicas, né? Como essa questão de desenvolver mais rapidamente, aprender com o erro que nós aprendemos aqui, desenvolver mais capacidade de lançar pré-série, essas coisas, e o intercâmbio. Eu queria abordar um pouco do intercâmbio, né? E agora, saindo um pouco da nossa região, assim, mas aproveitando a sua experiência de parques aqui, né? Acho que o Brasil tem algumas ilhas de excelência, né? Tem o nosso parque aqui, que a gente se orgulha muito, tem o Porto Digital, tem Florianópolis, tal, né? Precisamos de mais, né? Mas eu não sei, eu queria aprender com vocês. Na meu ver, não tem assim, eles não estão integrados assim para que se faça uma estratégia nacional, não é? De estratégia nacional, a partir do que se obtém deles, não existe uma integração entre eles. Como vocês enxergam isso? Vocês concordam comigo que deveria ter mais integração entre os parques e isso desembocar numa estratégia nacional? Vou pegar o gancho das conexões, Xará. Esses ambientes, na verdade, uma coisa que o governo federal botou muito dinheiro ao longo dos anos para a construção desses espaços. Para vocês terem uma ideia, esse Centro 5 que a gente está construindo aqui, assim como foi o Centro 1 e o Centro 2, e reforma no 4, boa parte do dinheiro ali é federal, entraram 15 milhões. Tem 5 milhões do município que entrou ali também, né? Só que muito pouco foi feito para o quê? Qual é o software que vai operar esses sistemas? E o que a gente começa a perceber no Brasil é que esses ambientes, na verdade, eles criam ou eles ajudam a formatar uma governança que vai mexer com a tríplice hélice: indústria, academia, setor público e capital, que aí é o motor que faz as hélices girarem. E esses ambientes têm a capacidade de criar essa integração, essas conexões, tá? Quando a gente olha no Brasil, ainda hoje, muitos locais estão querendo fazer o setup de um ambiente. Não é todo local que vai ter um parque industrial, como a gente tem aqui, que cabe um espaço tão grande como esse, ou que tenha a escala para isso. Mas você pode ter ali um hub, você pode ter uma incubadora, você pode ter algum local que vai fazer transitar aonde essas pessoas têm interesse. Uma das coisas que a gente mais conversa é isso. E a gente tem algumas redes nacionais que trabalham isso. A Amprotec é uma, existem as redes estaduais, aqui no estado de São Paulo é a API, onde a gente começa a integrar isso, e eu acho que aos poucos o próprio país vai entendendo, os outros setores, como usar essa ferramenta. Mas para ela funcionar, ela tem que funcionar gerando essas conexões. Onde a gente gera valor, eu estabeleço essas conexões. E eu vou dar um exemplo de um ambiente que a gente entrou agora, que a gente vai ajudar a fazer o setup, que é um ambiente de inovação em Juiz de Fora, ligado à Universidade Federal de Juiz de Fora, né? O pró-reitor de inovação deu depoimento para a gente, que eles fizeram um primeiro evento juntando a academia e o setor privado. E ele conseguiu botar numa mesa um pesquisador, 60 e poucos anos, 40 anos, que desenvolveu uma tecnologia muito interessante, na frente dele, fundo de investimento, que estava com interesse em eventualmente botar dinheiro nisso. E ele falou no primeiro momento que ele se sentiu maravilhado. Por quê? Porque os pesquisadores explicando as coisas e o fundo de investimento setando o sarrafo. Parecia o Shark Tank. Quando acabou, ele todo feliz, o professor chamou ele de lado e falou: você nunca mais na vida
me bota num negócio desse. A linguagem do fundo de investimento é a linguagem normal dele. É assim que ele avalia projetos. Mas não é a linguagem que um pesquisador, que tem todo um... É diferente. Precisa algum elemento de conexão. O trabalho que a gente está fazendo no Brasil hoje é de ajudar outros ambientes a não saírem do zero, usarem os 20 anos de experiência de São José dos Campos para começar a criar esses elementos de conexão. E, ao mesmo tempo, retroconexão. Porque a questão de proposta de valor é a mesma. Eu só vou me ligar com outro ambiente em Campina Grande, ou vou me ligar com um ambiente no Ceará ou em Santa Catarina, porque existe valor mútuo entre as duas regiões, sejam entre as empresas, sejam entre as universidades, sejam entre políticas públicas. E uma coisa que a gente começa a entender é como pegar políticas públicas diferentes que alavanquem entre si valores para a sociedade. Esse sim não é só trabalho, esse eu acho que é não é só tempo. Isso é uma coisa que ainda vai demorar bastante, porque quando a gente olha evolução de indústria ou vida útil de produto, existe uma fase onde os primeiros adotam, né? Existe uma fase onde a primeira maioria vai atrás, a segunda, e depois é que você começa a ter a consolidação desses espaços. A gente ainda está numa fase de crescimento disso. Não é uma coisa só do Brasil, é uma coisa global, mas ela é muito recente, né? Os americanos falam que isso começou lá nos Estados Unidos, no Vale do Silício, na década de 50. Eu falo aqui em São José também com o DCTA, né? As primeiras iniciativas disso, mas eu acho que ainda está muito fragmentado mesmo, né? Mas, ao mesmo tempo, entendendo esse potencial e esse perfil, as agências de fomento começam a perceber, as universidades começam a ligar, e vai depender muito da gente mesmo fazer esse trabalho, como eu brinco, daquela pecinha da engrenagem que ajuda a todas as outras engrenagens maiores a rodar e funcionar e gerar benefício para a nossa população. Eu acho assim, o Parque de São José dos Campos, para o trabalho que ele se predispõe a fazer, ele faz muito bem feito. As relações que ocorrerão no futuro serão relações tácitas, porque uma empresa conhece outra empresa de outro lugar, e vai acontecer naturalmente. Você tem um presidente que é extremamente dinâmico e vai melhorar os seus contatos cada vez mais com outras empresas e com outras universidades. Fundamental essa integração. Porto Digital, lá em Pernambuco, mesma coisa. Em Florianópolis, mesma coisa. Em qualquer lugar do Brasil, em São Carlos, mesma coisa. Unicamp, meu Deus do céu, mesma coisa. Ou seja, para continuar, sinceramente, para continuar fazendo o nosso horizonte primeiro e horizonte segundo, que são as interações, eu acho que não tem, eu acho que é cada dia que passa, é esperar acontecer, os parques tecnológicos ficarão melhores, tá bom? Mas a gente passou por uma Covid agora. A gente viu que tinham grandes desafios. Nosso país também é um país que tem energia limpa de forma absurda, tem a maior biodiversidade do planeta. É impressionante a quantidade. Se a gente fosse pensar em projetos que miram na Lua, a capacidade que a gente poderia desenvolver. Por exemplo, nós fizemos já projetos que miram na Lua. Tu acredita que a gente chega lá fora, os gringos não aceitam, você que foi da Cummins, né? Quando você chegava lá fora e falava assim, lá no Brasil a gente coloca etanol. Os caras falam, o quê? Oi? Não, como assim? A gente desenvolveu um programa, e não é só a tecnologia, a gente desenvolveu um programa de cadeia de valor, a gente desenvolveu um programa de redes de distribuição, a gente desenvolveu um programa de produção do combustível. Então, a gente sabe fazer moonshot também, sabe? Não é só Estados Unidos que sabe fazer moonshot. Mas quais são os novos moonshot? Vocês têm ideia de quanto que é a compra pública no Brasil por ano? Dá 1/3 do PIB brasileiro. Sabe quanto é que é o PIB brasileiro? 2,3 ou 2,4 trilhões de dólares. Significa que 30%, eu não estou falando de dinheiro que vai pedir no ministério, estou falando que faz todos os anos. A gente está falando de 1,2 bilhão de reais que a gente bota e consome todos os anos no Brasil. Nós somos um dos poucos lugares do planeta que tem um SUS, o Sistema Unificado de Saúde. Sinceramente, não era para a gente estar pensando em moonshots para saúde, tanto para desenvolvimento de medicamentos, quanto para a produção de equipamentos?
A gente tem um sistema de biocombustível que é impressionante. A gente abate, eu sempre brinco com isso aí, a gente abate 17 milhões de frangos por dia. Milhões de frangos por dia. A gente abate 250 mil cabeças de gado por dia. A gente abate 250 mil cabeças de suíno por dia. Tem ideia de quanto cocô e quanto resíduo de animal nós temos? Ou seja, se a gente quisesse só trabalhar, é possível com a nossa com a nossa economia circular do alimento e do campo, é possível substituir o diesel que a gente importa da Rússia? Ou pelo menos em cadeias de valor específico? Vale a pena? Mas não, a gente não quer. A gente pode desenvolver além de biocombustíveis, bioinsumos para a indústria química, que esses elementos são caros. Queimar metano por queimar, acho que de repente a gente podia usar para outras coisas também. E a gente pode fazer para cosméticos no mundo, a gente pode fazer para medicamento. Ou seja, quais são os nossos moonshots? Dentro das nossas possibilidades e nossos processos laterais. Consequentemente, os parques tecnológicos, com o mundo do jeito que ele é hoje, com tantos dados, se esses dados teus aqui que você tem no parque tecnológico, provavelmente você tem os dados monitorados, provavelmente você tem os teus dados automatizados, provavelmente você tem os seus dados transparentes. Ora, se eu fosse montar um grande conjunto de pessoas inteligentes para resolver grandes problemas de país, eu juntaria um time com as bases de dados, utilizando inteligência artificial para pegar todos os dados dos parques tecnológicos brasileiros. Simples. Não é? E botaria todas as fundações de amparo do país para trabalhar a favor disso, para resolver grandes problemas. Porque aqui a gente tem empresa, aqui a gente tem pesquisador, aqui a gente tem negócios. Eu faria isso. Eu me concentraria para juntar parques tecnológicos, eu me concentraria em um moonshot. Não 10. Um moonshot. Uma bela reflexão, não é? A gente, aqui no Brasil, acho que a gente já identifica alguns moonshots, como você falou, na parte de energia renovável, na agrotecnologia, não é? Mas essa questão da saúde, acho que é muito bem colocado, né? Na questão também da informatização, né? Acho que o Brasil tem inteligência para desenvolvimento de sistemas de TI, né? A gente tem o sistema bancário nosso aqui, dá inveja. Quando a gente viaja para fora, vai pagar uma conta, não é? A gente às vezes ainda vai em países como os Estados Unidos, dá o cartão de crédito. Na Alemanha, o garçom vai na cozinha com o seu cartão, volta, né? Aqui a gente paga com o relógio hoje, né? E então acho que existem muito mais moonshots, mas como dito aqui, é uma questão de talvez a gente agora dar um passo à frente, né, nas conexões, não é? E um pouco mais da inteligência regulatória para estimular isso. E eu acho que na questão do desenvolvimento da mão de obra existe um mindset, agora precisa aumentar o volume, né? Bom, gente, infelizmente nós estamos no fim, né? A gente está um pouco atrasado aqui. Talvez eu daria para vocês dois aqui mais rapidamente alguma consideração final que vocês queiram fazer, né, para a gente partir para o próximo. Eu estou vendo o Jeff aqui, ele está bastante ansioso porque ele tem um próximo painel também, bastante importante, né? Alguma palavra final? Eu acredito. Somos dois. Vocês se juntam a gente, não? Bom, para encerrar então, gente, acho que gostaríamos, né, piloto, de ter mais tempo para isso, né, para que a gente tivesse mais perguntas, mas eu acho que fica uma grande mensagem, né? Eu me sinto privilegiado de estar aqui no Vale do Paraíba, né, mas também me sinto olhando o Brasil, a gente tem muito a fazer. E nós temos aqui duas mentes super importantes, protagonistas desse desenvolvimento, né? E ficou patente para mim como coisa nova essa questão da interconexão, né? O poder da conexão das coisas, né? Não é uma coisa mecânica, um parque aqui, um parque lá, mas é como que isso se relaciona, né? E isso vale também para outras temáticas dentro do desenvolvimento, né? Juntar com inteligência, com coragem, não é? E acho que com isso a gente consegue construir o futuro da indústria de uma forma mais adequada que nós precisamos. O Brasil precisa muito disso, tá? Então, muito obrigado, né? Eu convido vocês agora a seguirem aqui no Tech Valley. Agora começam os painéis individuais, né?
né, que tenham bastante conexão aí, né, que a gente exercite esse conceito, bastante pactuação, desenvolvimento, que o espírito do evento é esse aí. E uma salva de palmas aqui às duas mentes que enriqueceram a nossa manhã aqui. Obrigado, gente.